Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do INSS, Cargo Técnico do Seguro Social. Seguindo o edital, dentro dos conhecimentos básicos, estamos dentro das noções de direito administrativo. Item 2, direito administrativo, conceito, fontes e princípios. Então, bora lá? Vamos iniciar pelos princípios básicos da administração pública, ok? Então, princípios expressos lá na Constituição Federal, no artigo 37. A gente tem um macetezinho aqui que a gente conhece como LIMP, né? Então, é a legalidade, é a impessoalidade, é a moralidade, é a publicidade e eficiência. Esses são os princípios básicos da administração pública. Então, aplicáveis a toda a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e aos particulares no exercício de função pública. Então, vamos aqui conceituar cada uma. A legalidade. A administração só pode agir segundo a lei em sentido amplo. Para a administração, restrição de vontade, para os particulares, autonomia de vontade. A legalidade, agir conforme a lei, versus legitimidade, observar também os demais princípios. Restrições à legalidade, estado de defesa, estado de sítio e medidas provisórias. Então, tudo isso está dentro da legalidade, tem que ser observado aí na questão da administração pública. A impessoalidade. Então, atos devem ser praticados tendo em vista o interesse público e não os interesses pessoais do agente ou de terceiros. Três aspectos importantes: isonomia, finalidade pública e não promoção pessoal. Exemplo: concurso público e licitação. Então, proíbe nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal, inclusive do partido. Permite que se reconheça a validade de atos praticados por agente de fato. E o ato pode ser anulado por desvio de finalidade. Ok? Então, algumas características aí da impessoalidade. Em relação à moralidade, que é a necessidade de atuação ética dos agentes públicos, é a moral administrativa, né? Então é conceito indeterminado, mas passível de ser extraído do ordenamento jurídico. O aspecto é vinculado, permite a anulação dos atos administrativos. Um exemplo, o nepotismo. Não necessita de lei formal, não se aplica a agentes políticos. Ok? Publicidade. A administração deve dar transparência a seus atos. Então, ela permite o controle da legalidade e da moralidade dos atos administrativos. Existem restrições à publicidade: segurança da sociedade e do Estado, proteção à intimidade ou interesse social. Então, existe essa possibilidade da restrição. A publicidade em diversos meios, diferente de divulgação em órgãos oficiais. Ok? Publicidade pode ser feita em diversos meios. A publicação não, só na divulgação em órgãos oficiais. Publicidade não é considerado elemento de formação do ato administrativo, e sim requisito de eficácia. O ato não publicado permanece válido, mas sem produzir efeitos perante terceiros. O STF permite a divulgação do nome, do cargo e da remuneração dos servidores públicos, mas não do CPF, da identidade e do endereço, como medida de segurança. Em relação à eficiência, então, a atividade administrativa deve ser exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional, buscando-se maior produtividade e redução dos desperdícios de recursos. Então, princípios ligados à reforma do Estado, à administração gerencial, possui dois focos, né? A eficiência, conduta do agente público e organização interna da administração. Exemplo: avaliação de desempenho, contratos de gestão com fixação de metas, celeridade na tramitação dos processos administrativos e judiciais. Não pode se sobrecarregar ao princípio da legalidade, deve ser buscada com observância aos parâmetros e procedimentos previstos na lei. Então a eficiência tem que estar dentro da lei também, ok? Agora os poderes, né? Os poderes administrativos aí. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui. Quais são, né, os poderes da administração pública? Tem o poder hierárquico, que é a relação de coordenação e subordinação que se estabelece nas organizações administrativas. O poder hierárquico não depende de lei. Ele permite ao superior hierárquico que dê a ordem, fiscalize, controlar, aplicar sanções, delegar e avocar competências.
só abrange sanções disciplinares a servidores e não sanções a particulares. Delegação pode ocorrer fora da estrutura hierárquica, já a evocação não pode. Não há hierarquia entre diferentes pessoas jurídicas, entre a administração direta e indireta, no exercício de funções típicas, exemplo, tribunais do judiciário, entre os poderes da República, entre a administração e administrados, ok? Poder disciplinar, prerrogativa para aplicar sanções àquelas que, submetidos à disciplina interna da administração, cometem infrações, servidores e particulares com vínculo contratual com a administração. Admite discricionalidade, gradação e escolha da penalidade. O poder regulamentar, o poder inerente ao chefe do executivo para editar decretos. Então, o presidente da República, né? Decreto de execução, dar fiel execução às leis administrativas. Não pode ser delegado, atos de caráter geral e abstrato. Atos normativos secundários não podem inovar o ordenamento jurídico. O decreto autônomo não precisa de lei prévia, apenas para organizar a administração pública sem aumento de despesa ou criação e extinção de órgãos. Extinção de cargos públicos vagos pode ser delegado. E o Congresso Nacional pode sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar. E ainda temos o poder de polícia, que é a prerrogativa de condicionar e restringir o exercício de atividades privadas. Qualquer medida restritiva deve observar o devido processo legal, a ampla defesa. Então, o poder de polícia preventivo, a anuência prévia para a prática de atividades privadas. Tem a licença, é igual a anuência para usufruir um direito, ato administrativo vinculado e definitivo. A autorização é a anuência para exercer atividade de interesse do particular, ato administrativo, discricionário e precário. Poder de polícia regressivo, aplicação de sanções administrativas a particulares, podem ser cobradas taxas, espécies de tributos e não preços públicos ou tarifas, em razão do exercício efetivo do poder de polícia. Dispensa a fiscalização porta a porta. Ciclo de polícia é legislação, ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Legislação e fiscalização são as únicas fases que sempre existirão num ciclo de polícia. Delegação e entidades da administração indireta de direito privado. O STF não admite, o STJ admite apenas consentimentos e fiscalização. Não pode ser delegado a entidades privadas não integrantes da administração pública formal. Então, o poder de polícia é só do Estado. Atributos: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Entretanto, alguns atos de polícia podem ser vinculados, exemplo, licença, ou não autoexecutórios e coercitivos, exemplo, atos preventivos, cobrança de multa não paga. A polícia administrativa tem um caráter preventivo, exercido por diversos órgãos administrativos, incide sobre atividades, bens e direitos. E, por fim, a polícia judiciária, que tem um caráter repressivo, exercido por corporações especializadas. Então, é a polícia civil, a federal e a militar. Prepara a função jurisdicional, incide sobre pessoas. Pessoal, então eu vou falar rapidamente aqui dos atos administrativos, né? Que elementos com FI, FOR, M e OB e os atributos, que são parte do ato administrativo. Então, os elementos administrativos, partes do ato. Então, eles são competência, poder atribuído, finalidade, interesse público, resultado imediato, forma, como o ato vem ao mundo, motivo, pressupostos de fato e de direito, e objetivo, conteúdo, resultado imediato. E os atributos, né, que são as características do ato, presunção de legitimidade, conformidade do ato com a ordem jurídica e veracidade dos fatos. Autoexecutoriedade, permite que a administração atue independente de autorização judicial. Tipicidade, vem sempre definido em lei. E a imperatividade, faz com que o destinatário deva obediência do ato, independente de concordância. Em relação à extinção e convalidação de atos administrativos, então, a natureza do controle, da revogação é de mérito, sem vício, a anulação é da legalidade e legitimidade, né, de vícios insanáveis, e a convalidação de legalidade e legitimidade de vícios sanáveis. Em relação à eficácia, não retroage,
a anulação retroage e a convalidação retroage. Em relação à competência, a revogação está na administração, a anulação está na administração e judiciário, e a convalidação cabe à administração. E a incidência, a revogação cabe a atos de escritórios, não existe revogação de ato vinculado, a anulação de atos vinculados e de escritórios, e a convalidação a atos vinculados e discricionários, ok? Para finalizar, da organização da administração pública. Então, existe a centralização. O Estado executa as tarefas diretamente, por intermédio da administração pública. A descentralização distribui funções para outra pessoa, física ou jurídica. Não há hierarquia. Então, a descentralização acontece por serviços, funcional, técnica ou por outorga. Transfere a titularidade e a execução. Depende de lei, prazo determinado, controle finalístico, exemplo, criação de entidades da administração indireta. Existe também descentralização por colaboração ou delegação, que transfere apenas a execução, pode ser por contrato ou ato unilateral, prazo determinado por contrato, indeterminado por ato, né? Então, controle amplo e rígido, exemplo, concessão ou autorização. E, por fim, a territorial ou geográfica, que transfere competências administrativas genéricas para entidade geograficamente delimitada, exemplo, territórios federais. E temos a desconcentração, que é a entidade que desmembra em órgãos, organizados em hierarquia. É técnica administrativa para melhorar o desempenho. Só uma pessoa jurídica ocorre na administração direta e na indireta. E para finalizar, vamos conceituar aqui a administração direta. Então, são conjuntos de órgãos que integram as pessoas políticas do Estado, União, Estado, Distrito Federal e municípios, aos quais foi atribuído a competência para o exercício de atividades administrativas de forma centralizada. Então, podem ser órgãos públicos, não possuem capacidade processual, exceto órgãos autônomos e independentes, para mandato de segurança na defesa de suas prerrogativas e competências. Na administração indireta, são entidades administrativas vinculadas à administração direta para o exercício de atividades de forma descentralizada. As previsão ministerial ou tutela verifica o resultado das entidades descentralizadas, a harmonização de suas atividades com a política do governo e eficiência de sua gestão e a manutenção de sua autonomia. Então, depende de previsão em lei, tutela ordinária, podendo extrapolar a lei em caso de problemas graves. Ok, pessoal? Então, fizemos aqui Ainda temos as autarquias, né? Mas vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Um abraço, até a próxima.